pessoal, tudo bem? Estamos no ar aqui com mais um Espectro Papo, trazendo de volta o William Shimura para conversar conosco aqui. Ele fala Timura, é verdade, eu sempre esqueci. William, você pode se apresentar para nós, por favor? Claro. Bom, me chamo William, faço mestrado em Informática para Educação, é um programa interdisciplinar, né, de mestrado profissional. Eu conduzo algumas pesquisas voltadas para pessoas com autismo, né, especificamente crianças, e também combinando jogos para educação, né, jogos educativos, que é um tema de muito interesse meu. Também sou diagnosticado com autismo, né, eu tenho síndrome de Asperger, e fui diagnosticado na vida adulta, e também tenho um canal no YouTube, enfim, eu falo bastante sobre autismo no geral. Muito bom. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação, sou pós-doutorando em Educação Especial, e eu sou militante também da causa, e esse canal, essa oportunidade aqui, a gente discute várias coisas ligadas ao autismo e à ciência, né, práticas baseadas em evidências, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Liliane, para a Adriana, Tiago, Giovana, Sandra, Ivan. O Ivan está falando que está sem som. Pessoal, os demais, falem para mim se estão com som, por favor. Por favor, digam aí se vocês estão conseguindo ouvir. Conseguem ouvir? Som, conseguem me ouvir? Vamos ver aqui, tem que aguardar o povo falar. Deixa eu... É que eu não abri aqui no Facebook. É que o pessoal... O que a gente fala? Demora um pouquinho. Sim, tá ok. O pessoal tá ouvindo. Ivan, eu vou falar. O Ivan tem que... Alguém avisa aí pro Ivan para colocar... Ah, agora o Ivan tá ouvindo também. Então tá tudo certo. William, a primeira coisa que eu queria que você falasse é que eu sei que o seu mestrado é nessa área, né? Estou acompanhando, é nessa área de utilizar essas novas tecnologias para a gente pensar aí em, de alguma forma, mudar comportamento, ensinar sobre autismo. Queria que você falasse um pouquinho rapidinho sobre essa pesquisa sua. Então, na verdade, eu não tenho apenas uma pesquisa, né? Eu conduzo algumas pesquisas, ainda estou definindo qual que vai ser a minha pesquisa central, na verdade, mas uma delas que eu estou conduzindo agora, juntamente com outros dois colegas de pesquisa também, né? Uma é a Camila e o outro é o Jonathan, que são dois colegas de mestrado também. É um jogo para avaliar, né, habilidades de crianças no espectro do autismo, e essas habilidades que vão ser avaliadas ali no jogo, né? Então, a partir do comportamento das crianças, da maneira como as crianças vão utilizar aquele jogo, você possivelmente consegue encontrar diferenças quando comparado como quando as crianças de desenvolvimento típico utilizam esse jogo, né? Então, isso foi baseado especialmente num estudo piloto que saiu esse ano, agora, um estudo de uma universidade da China, que eles encontraram diferenças significantes, né, através dessa utilização dos jogos, em como crianças típicas, em comparação com crianças atípicas, utilizam jogos. Mas, é claro, isso é uma das maneiras, né? Enquanto isso, tem uma outra pesquisa também, né, que eu pretendo, de alguma maneira, ensinar alguns princípios de análise do comportamento aplicada, usando técnicas tendo ali um ambiente, né? Esse ambiente que a gente costuma tradicionalmente ver em jogos, que é um ambiente interativo, né, que te permite testar e ter de alguma forma, um delineamento mais estimulante e reforçador para a pessoa, né? E, através do jogo, eu imagino que também seja possível de se passar esse conhecimento sobre práticas baseadas em evidência, especificamente análise do comportamento aplicado, para profissionais e pessoas que lidam com crianças com autismo também. Não somente, né? Claro que a análise do comportamento não é só para autismo, mas essa também é uma das pesquisas que eu tenho atualmente. E outra pesquisa é uma revisão sistemática sobre jogos em geral, né? Que aí com a minha colega Camila Pérez também, a gente faz um curso especificamente sobre revisões sistemáticas, né, e a gente está bem interessado nesse tema, e, é claro, não tem como não pensar em jogos para autismo, já que eu também estou sempre discutindo essa questão. E aí, entra já na pergunta do Ivan, ele está perguntando se tem algum aplicativo, e aí o aplicativo
vou pensar isso, uma tecnologia, né, vou pensar em termos de jogos, em termos de outros aplicativos, que nessas revisões sistemáticas que você publicou, que eu compartilhei, e que eu também compartilhei, o que tem de informação sobre jogos ou outros aplicativos que podem, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida? Você falou que eles usam de maneira diferente, mas quais são, qual é o tipo de aplicativo que tem algum efeito, que esses efeitos tenham aparecido nesses estudos de revisão sistemática? Então, é muito legal, na verdade, essa pergunta, e assim, os resultados são bons resultados ao mesmo tempo, a gente tem bons resultados ao mesmo tempo que a gente tem resultados não muito animadores, né? Qual que é o lado positivo dos resultados? É que, de fato, a gente tem evidências, bastante evidências, e a gente já sabe muito, na verdade, sobre como se desenvolve, como a gente pode desenvolver jogos para melhorar algumas habilidades, né, dessas pessoas que têm esse transtorno do espectro autista. Então, por exemplo, questões de reciprocidade social e emocional, interação, a questão da atenção compartilhada, tudo isso é trabalhável em jogo. A gente já consegue, já temos evidências de que, seguindo princípios, né, de design de jogos, você consegue alcançar, sim, um ambiente ali virtual que você pode dar esse ambiente através de um tablet, de um computador, e prover esse ambiente para uma pessoa com autismo jogar e ter um ganho sobre isso. Então, a gente tem evidência, sim, que isso é possível, a gente sabe quais são os caminhos, mas qual é o problema, né? Qual que é a notícia desanimadora, por outro lado? É que quando você vai ver quais são os jogos que estão disponíveis, né, nas lojas virtuais, a gente também tem revisões sistemáticas de autores que se propuseram a revisar quais são esses jogos que estão comercialmente disponíveis e que comumente falam que são jogos para autismo, e a grande maioria, na verdade, não são jogos que tiveram estudos realmente sérios em base disso para afirmarem que realmente são jogos para autismo, né? Então, como regra geral, infelizmente, a gente não tem aplicativos, a gente não tem jogos que estão comumente disponíveis aí na loja, né, do seu celular, do seu tablet, que você pode baixar e que realmente você vai ter uma segurança de que ele é cientificamente validado, né, que você vai ter algum ganho. Por outro lado, é possível. Pessoas estão fazendo isso nesse momento, só que esses jogos geralmente são aplicados em ambientes extremamente controlados, com profissionais, com delineamento experimental rígido, e eles não estão, infelizmente, disponíveis para o público, né? Então, a gente se encontra nesse cenário, nesse momento, que as evidências acabaram de sair, na verdade, a última revisão sistemática com meta-análise que eu publiquei no meu Facebook saiu agora há poucos dias atrás. Então, ela deixa muito claro quais são os caminhos, ela deixa muito claro que a maioria dos jogos para pessoas com autismo não estão sendo desenvolvidos tão bem quanto poderiam estar, e a gente já sabe disso, a gente já sabe qual é o caminho, mas falta a gente ter agora a iniciativa, né? Falta alguém com boa vontade o suficiente para desenvolver isso, deixar isso disponível, né? E, é claro, também disseminar a cultura de que a gente pode sim utilizar a tecnologia, né, para intervenções para pessoas com autismo também, porque se você for parar para pensar, parece que ela é um pouco subutilizada, né? Quando a gente você olha que o quanto você usa o WhatsApp, né? O quanto você usa o Facebook no seu smartphone todos os dias, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de intervenção, parece que ainda é muito. Por que a tecnologia não está fazendo parte, né? Tão bem quanto ela poderia estar fazendo, né? Então a gente já tem evidências para isso, né? Só que falta alguém realmente, né, uma equipe, uma empresa, alguém que tenha o interesse de realmente desenvolver um jogo nesse sentido, né? É o problema que eu pretendo resolver, na verdade, né, no futuro próximo. Espero que sim. E aí você está colocando uma questão aqui, algumas questões importantes aqui, né, que tem a ver com a própria universidade no Brasil, também tem muito isso, né? Eu publiquei essa semana um artigo sobre isso, de uma pessoa, eu publiquei na minha página, que é o conhecimento que é produzido na universidade e nunca chega na realidade, nunca chega nas pessoas, né? E isso é um grande problema. Aí dei o exemplo da UFSCar, nós temos lá a tecnologia comportamental para ajudar pessoas com autismo fantástico, com dados assim muito expressivos. E aí
na realidade, não chega nas pessoas, né? Porque as pessoas estão reproduzindo outras práticas no serviço público, eles não estão muito interessados nesses conhecimentos produzidos, é um problema. Mas aí, já que você está falando disso, ter acesso a estudo, não ter acesso a estudo, o que tem no estudo, o que não tem, e aí você fez um aplicativo, o Heavy Autism, que eu também que eu compartilhei lá, e que eu achei muito legal, estou com ele aberto aqui, vou mostrar para as pessoas. Aqui, ó, tem aqui vários estudos. Cara, vou ter que ir bem pertinho. Quando está espelhado, aí vai colocando os estudos aqui. E eu queria que você falasse um pouco desse aplicativo, qual é a função dele, como é que você vê, o que é que as pessoas têm acesso baixando esse aplicativo. Então, na verdade, toda a ideia começou olhando para a sua página no Facebook, na verdade. Então, eu via que você compartilhava bastante estudos, né, e principalmente revisões sistemáticas também, e tudo mais, e eu ficava pensando assim, né, eu lembro que alguém perguntou para ti, né, uma vez, Luciano, como é que você faz para se manter atualizado, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, talvez tenha alguma maneira, né, de automatizar esse processo, de alguma forma facilitar esse processo, né? Então, a gente sabe que, assim, não é da cultura, mesmo de quem está no curso de bacharelado, de você, ali, durante as aulas, você ir atrás de artigo científico, sempre buscar, utilizando os melhores motores de busca, né? E você muitas vezes não tem esse conhecimento disseminado nas universidades, né? De como você pode usar dessas ferramentas ao seu favor, de como você pode fazer ali queries, né? As melhores pesquisas para encontrar o que você quer. Então, eu pensei, né? Poxa, frente a esse cenário de que a gente tem tanta fake news também, né, na comunidade do autismo, que a gente tem um sério problema com essa questão, né, do que é ter evidência, do que é não ter evidência, né, tem tanta gente querendo usar suas evidências ao seu favor para ver uma verdade que é conveniente, né, para essas pessoas. Então, eu pensei, talvez haja alguma maneira de empoderar, digamos assim, empoderar essas pessoas prover acesso mais facilmente para elas, através de algum aplicativo que fosse tão fácil quanto, sei lá, abrir o WhatsApp, por exemplo, né? Então, a ideia toda foi nesse sentido, e então eu consegui fazer um algoritmo, perdi algumas madrugadas daí para fazer esse algoritmo para conseguir ir atrás desses artigos, né, que estão publicamente disponíveis. É claro que você não tem um acesso total ao artigo, porque muitas vezes eles são pagos, né, mas os resumos eles são publicamente acessíveis, só que eles estão espalhados pela internet, né, e o que o meu algoritmo faz ele vai em vários lugares pela internet e coloca tudo em um só lugar ali no aplicativo. E com isso você tem um lugar muito mais fácil que você consegue encontrar revisões sistemáticas, né, no caso, ou seja, é um alto nível de evidência, não são pequenos estudos, não são casos isolados, né, e sim estudos que procuram revisar diversos estudos, né, revisões que procuram encontrar uma síntese de alguma conclusão de alguma questão específica, né. Então, por exemplo, ali no Heavy Autism, você pode entrar nele, você pode pesquisar como, por exemplo, questões sobre canabidiol, sobre ocitocina, sobre intervenções, como com aplicativos mesmo, né? Você pode digitar ali iPad, por exemplo, você vai encontrar evidência se iPad faz sentido ou não, você pode... Enfim, tem várias questões ali que você pode ver, e a intenção é que a gente mantenha ele atualizado, né? Então, ele já está todo pensado para isso. Todo mês eu posso chegar ali, executar novamente esse algoritmo, né? Ele vai buscar novamente esses artigos, essas referências, e a gente vai colocando essas referências e atualizando conforme novas revisões sistemáticas vêm surgindo, né? Então, foi mais pensando nesse sentido, né? Porque a elegância do método científico é justamente cada pessoa ter a sua interpretação, né? Sobre os fatos, né? Então,
quando você está num grupo de pessoas com opiniões discordantes, as evidências ainda é uma só, né? Então, elas estão ali. Eu estou provendo algum meio mais fácil, né, dessas pessoas conseguirem acessar essas evidências. E eu tentei suprir, né, esse foi o meu objetivo com esse aplicativo, né? E eu fiquei muito feliz de você falar do negócio da página, né? Porque imagina, aí a página, aí você viu, aí você criou o aplicativo, aí outras pessoas começam a fazer isso. Acho que foi até o Ivan que perguntou isso, Ivan Gutierrez, que está aqui assistindo. E aí a gente vai conseguindo multiplicar uma forma aí científica de, cara, eu fico lisonjeado. E eu falei para o Alisson na live que eu fiz com ele, que eu comecei a pesquisar, porque eu mesmo fazendo graduação, mestrado, doutorado, não tinha essa prática. Porque estava em outra, em humanas, a gente não tem muito isso. Então, eu olhando a página do Alisson, pô, como é que esse cara faz isso? É que eu também aprendi a fazer isso, né? Meu, eu achei muito legal. E você não necessariamente precisa procurar um tema específico, você pode rolar e ver as últimas pesquisas. Sim, exatamente. Cara, putz, eu achei muito show de bola, muito. Eu só vou fazer uma proposta para você aqui. Para eu poder compartilhar no Facebook, quando eu achar legal. Certo. Né? Pô, na minha página, dá maior trabalho eu fazer. Eu tenho que sentar, é um dia, às vezes, normalmente é um dia inteiro que eu levo para procurar as pesquisas, ler tudo, compartilhar. Né? E aqui você vai me facilitar a minha vida também. Nossa, eu achei realmente fantástico, muito bom. Eu preciso também dar crédito ao meu sócio, né, o Edilson Ribeiro, que ajudou no desenvolvimento Android, e também para a Camila Pérez, que foi quem fez as artes, né? Que eu acho que boa parte do aplicativo também é a mensagem que ele traz, né? Por mais que a pessoa só baixou uma vez, às vezes, que, enfim, talvez não seja um pesquisador, um profissional, algo do tipo, mas achou curioso ali e tal. E uma vez que ela baixa, e você tem aqueles 3 slides, né, iniciais, que fala um pouco sobre educação científica, né? Fala um pouco sobre a hierarquia das evidências e tudo mais. Então, muito do que eu pensei também foi nessa questão da mensagem, né? Qual mensagem que o aplicativo está passando, né? Por que é importante a existência de um aplicativo como esse? Né? Uma educação científica faz parte de um contexto cultural, de uma mudança cultural. Eu gostei. Deixa eu ler aqui uma mensagem aqui do Paulo Liberalesso. O Paulo, gente, doutor Paulo Liberalesso, ele está internado, ele está vendo no hospital, estamos direto no hospital aqui, ele conversou comigo, e ele está dizendo o seguinte: eu tenho 2 estudos publicados a respeito de jogos de realidade virtual para reabilitação em jogos de doença de Parkinson e em pessoas com ataxia espinocerebelar. Que eu acho que tem uma coisa interessante aqui, que não é só para autismo, porque às vezes as pessoas, eu vi algumas pessoas falando assim para mim, mas aqui o pessoal com autismo gosta muito de tablet. É verdade, mas não é só ele. A molecada toda está pregada no tablet, no celular. Então, pode servir para várias coisas. Eu não sei se é esse que o Paulo está falando aí, mas eu tinha conversado com ele um tempo atrás sobre, e ele falou para mim que tinha estudo publicado, eu não sei se é esse, que era com aqueles óculos de realidade virtual. Que aqui é imersivo de uma tal forma, assim, muito poderosa, digamos assim. Aí vem aquela pergunta sempre importante, William, que é sobre ficar muito no tablet. Então as pessoas falam assim, pô, mas ele já fica muito no tablet, eu quero que ele faça alguma coisa para ficar menos na tecnologia. Vocês estão inventando coisa que seja na tecnologia. Você acha que, por exemplo, vamos imaginar que eu pego um aplicativo desse que a gente sabe que é bacana, que está lá na pesquisa, digamos que ele saia. E aí o Ivan falou uma coisa bem bacana, que eles deviam ser certificados. Quando eles começarem a ser publicados na loja, talvez seja legal um aplicativo agregador, um aplicativo que mostra para você qual que tem evidência, qual é a evidência, fica uma dica aí. Qual é a evidência que tem para quê, e aí você clica e vai para o outro. É uma ideia. Mas, enfim, quando eles estiverem disponíveis, alguém vai perguntar assim, pô, mas eu tenho um filho que não está fissurado no tablet. Será que a vantagem é dar o tablet para ele porque isso é bom? Já que a gente vê tantas coisas ruins, o que você acha dessa coisa da fixação pela internet? Então, eu acho que, pensando eu estava me perguntando isso na questão da comunicação alternativa, né? Porque você deve saber que existem aplicativos também, né? Que propõem a melhorar, propõem uma forma aumentativa e alternativa da pessoa com autismo se comunicar através do tablet, né? Sim. E, ao mesmo tempo, né, qual é a alternativa disso? Você tem alternativas como, por exemplo, o PEX,
né, que é o que a gente chama de low tech, né, ou de baixa tecnologia, versus uma intervenção de high tech, que é através do smartphone. Quando eu olho para essas duas alternativas, né, e eu vejo na conclusão dos autores que estão fazendo revisões sistemáticas sobre o que é preferível, eu vejo que sim, você tem evidência, a gente tem evidências hoje para dizer que os aplicativos podem sim ser considerados, né, uma prática baseada em evidência, que eles realmente ajudam na comunicação alternativa e tudo mais. Só que em comparação a PECs ou outras alternativas low-tech, elas não oferecem muito ganho, né? Então, nesse sentido, caso a pessoa que vá, né, se submeter a alguma intervenção para ela se comunicar, passar a se comunicar de uma forma alternativa, não tenha um hiperfoco em tablets de nenhuma forma, algo do tipo, eu não vejo que é uma vantagem. Eu realmente não vejo que seria uma vantagem de introduzir o tablet para que ela se comunique através do tablet. Então, o PECs ali tem nesse caso da comunicação alternativa, você tem uma forma legal ali, baseada em evidências também, e que de fato vai dar esse ganho para essa pessoa. Agora, o que se propõe, né? Ao que se propõe esse jogo, por exemplo, um suposto jogo, a oferecer para uma criança que possivelmente não gosta de tablet, né? Tem alguma outra maneira alternativa de ensinar o que o tablet está propondo de se ensinar? Se tiver uma maneira alternativa bacana, legal, que também tem hiperfoco, por exemplo, talvez ele, sei lá, tenha hiperfocos em gravetos, vamos supor, e através dos gravetos você consegue também delinear ali um programa de aprendizagem bacana para ele. Então, eu não vejo vantagem em propor um tablet para essa criança, para ela conseguir desenvolver alguma habilidade que ela conseguiria desenvolver já no hiperfoco dela, né? Então, eu vejo que é sempre uma vantagem de você conseguir explorar quais são já os hiperfocos da pessoa, né? E é por isso que a intervenção é muito pessoal, né? Ela é muito baseada em cada indivíduo, né? Então, muitas vezes eu recebo também mensagens perguntando, né? Qual o jogo que você jogava? O que você me indica para o meu filho e tal? E realmente cada ser, né? Cada pessoa é única e você tem que explorar, né? É isso que é o trabalho que um bom profissional vai fazer, né? Ele vai explorar, vai delinear um programa de aprendizagem a partir de quais são os interesses, né? Do que é agradável e o que é desagradável para aquela pessoa. Agora, se tablets, por exemplo, computadores forem aversivos para aquela pessoa, se não houver nenhuma outra maneira de ensinar o que está sendo proposto a ser ensinado com o computador, o que eu acho difícil, ok, talvez a gente possa pensar em realmente falar, não, vamos ensinar ela a usar computador, vamos tentar introduzir o tablet para ela e tudo mais. Agora, se houver outra forma, ainda principalmente usando, né, os hiperfocos, as coisas que são já do interesse dessa pessoa, então eu não vejo por que há essa necessidade. É porque, assim, eu gosto bastante de jogos, né? Eu, particularmente, gosto bastante de jogos. Mas eu tenho que ter o bom senso de entender que nem todo mundo, eu não posso simplesmente defender cegamente, né, o uso da tecnologia e jogos, só porque eu sou uma pessoa que gosta bastante. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Muito bom. Deixa eu só falar aqui. Está sendo desenvolvido estudos para aplicativos para ajudar no déficit intelectual dos autistas com base em evidências da ciência ABA. Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, que eu acho que é importante. As evidências para deficiência intelectual e autismo são as mesmas, né? Elas são basicamente baseadas em ABA, mas acho que você está perguntando é o seguinte, é para atuar especificamente nas funções cognitivas, nas funções... eu não sei exatamente, não sei se você conhece, William, porque eu sei o seguinte, vou falar sobre QI, né? As pessoas acham horrível falar de QI, enfim, tem a ver com aquilo que a gente estava conversando aqui antes, fora do ar, né? Que é essa coisa de que tem a ver com a estética das afirmações, né? QI, na verdade, é só uma medida de quanto o indivíduo consegue resolver problemas. Resolver problemas é importante. Medir é importante se você usar essa medida para tentar ajudar essa pessoa e não só para rotulá-la. Então, assim, na análise do comportamento existe um campo chamado teoria das molduras relacionais. E aí então você entende um conjunto de relações que a gente chama de relações derivadas. Relações de oposição, de hierarquia, de coordenação, enfim, várias, equivalência e tal. E aí, quando você tem, portanto, ensino dessas relações. Então, são treinos de relações derivadas. Quando você pega uma criança e testa o QI dela,
faz um treino de relações derivadas e testa o QI de novo, o QI está maior. Existia um protocolo de ensino de relações derivadas, que eu conheço, né? Pode ter outros, mas eu não conheço, que é o PEAK, P-E-A-K. É um protocolo que está ali, senão não dá para mostrar para vocês. Está longe aqui da mesa. O PEAK. E eu sei que o PEAK tem um aplicativo, mas eu não sei se no aplicativo tem jogos ou atividades que sejam treinos, ou se é só apresentar o protocolo, não sei. Então, não é uma boa resposta não, Ivan, mas é a que eu consigo dar aqui. Eu sei que a maioria, né, dando pelo menos tentando refletir um pouco do estado da arte, da quantidade de aplicativos que a gente tem baseados em evidências, digamos assim, né, para tanto deficiência intelectual quanto autismo, é que a maioria deles, né, a maioria dos aplicativos que ou falam que é, né, para autismo, ou falam que é para deficiência intelectual de alguma forma, eles têm como alvo, né, a questão da reciprocidade social e emocional, a maioria deles. Mas também você tem que focam, né, aplicativos e jogos que focam nessas questões mais cognitivas também, né. É só que há uma dificuldade muito grande, assim, a gente tem muito aplicativo, e tem um aplicativo sendo desenvolvido na academia também, a gente tem bastante jogos sendo desenvolvidos na academia. A dificuldade está em você conseguir encontrar um aplicativo que foi desenvolvido e que teve um estudo em cima dele, e um estudo rigoroso, com delineamento bom, né? Isso é muito difícil de você encontrar. Então, muitas vezes, muitos aplicativos e jogos que estão sendo produzidos, e por mais que eles sejam produzidos como produto de mestrado ou produto de uma tese de doutorado, muitas vezes eles não conseguem ser inclusos nos critérios de uma revisão sistemática como algo que realmente vai poder contribuir ali com evidências de que jogos realmente podem contribuir, né? E uma outra coisa... Por favor, pode falar. Tá. Uma outra coisa também a se entender é que, diferentemente de uma revisão sistemática, como, por exemplo, quando você vai falar com uma intervenção de ocitocina, por exemplo, ocitocina é a mesma para todo mundo, né? Então, você pode fazer uma intervenção com ocitocina aí, você pode ter o seu delineamento experimental, publicar isso. Da mesma forma que alguém lá nos Estados Unidos ou na China, ou, enfim, seja lá qual país, também vai usar a mesma ocitocina. Então, quando vai ter uma revisão sistemática sobre isso, né, vocês estão falando da mesma intervenção, né, que é o uso da ocitocina. Agora, quando você fala sobre jogos, você tem a questão da propriedade intelectual envolvida, né? Então, alguém que desenvolver um jogo educativo, né, um jogo sério, não necessariamente quer abrir esse jogo para utilização de outras pessoas. Então, gente, é muito raro de você ter 2 estudos que utilizaram o mesmo jogo. Isso é problemático para a gente conseguir evidências, né? Então, a gente sempre está, de alguma forma, quem se propõe a fazer revisão sistemática ou meta-análise sobre o uso de jogos sérios tem que passar por esse trabalho, de alguma forma, de abrir o jogo, de realmente entender o estudo, entender o que ele se propõe ali como habilidade-alvo a ser desenvolvido, tem que pegar algumas características dele e aproximadamente ver se teve algum ganho ou não. Mas você ainda, inevitavelmente, tem alguma subjetividade em comparação às revisões sistemáticas de cunho médico, como, por exemplo, a aplicação ou não de ocitocina, ou de canabidiol, ou enfim, qual que seja a substância. Então tem essa diferença também, né? Tem outras questões também mais sutis, ligadas, por exemplo, à linguagem, quando você faz em idiomas diferentes, você possivelmente tem impactos diferentes. O meu supervisor na UFSCar, no pós-doutorado, ele é cientista da computação, né? É o Nassim Chamel Elias. E ele fez o mestrado e doutorado na psicologia, estudando a análise do comportamento. E ele falava sempre uma coisa, que esses jogos que aparecem, não, aqui estimula a sua inteligência. Aí você vai ver lá, tipo, palavra cruzadas, negócio assim. Assim, fazer muita palavra cruzada faz você ficar muito bom em fazer palavra cruzada. Sim. O que a gente sabe é isso, não sabe mais. Deixa eu aqui, ó. O Paulo Liberalesso escreveu aqui. Uma discussão que ainda não tem um claro posicionamento por parte da neurociência é sobre a durabilidade e generalização dos treinamentos realizados em sessões de realidade virtual. Já artigo mostrando regressão das habilidades treinadas após suspensão do uso.
para transtorno de déficit de atenção e concentração e hiperatividade. Isso parece também frequente. Então, eu acho que isso está ligado a esse problema que você está falando, de como a gente não consegue usar os mesmos durante muito tempo em vários estudos, porque um estudo pode avaliar, por exemplo, o efeito, e outro estudo avaliar a generalização, ou outros estudos, né? Outros estudos avaliarem durabilidade, fazer um estudo longitudinal. O jogo também, quando ele tem caráter comercial, você quer começar a vender, aí é muito complicado essa coisa do longitudinal. A tecnologia vai... outra questão, a tecnologia vai mudando, então o cara não quer mais aquele jogo, porque ele já está ultrapassado, quer outro. Enfim, são várias questões bem complicadas. Mas agora, eu quero mudar de assunto, William. Muitas pessoas te conhecem hoje porque você tem um canal. Eu já coloquei aqui nos comentários tanto o aplicativo, quanto coloquei o canal do William. Mas eu queria que você falasse um pouco do canal, qual é a função dele, o que você discute lá, e da campanha que você está fazendo aí. Certo. Na verdade, o canal, ele vem de uma ideia, aliás, nada mais, nada menos do que eu já fazia a longo prazo, né, que é falar sobre autismo praticamente toda oportunidade que eu posso. Então, a convite do Lucelmo, inclusive, eu participei do primeiro simpósio de autismo, né, na vida adulta, lá em São Paulo, né, foi a minha primeira participação, assim, em evento nessa configuração, e desde então eu tenho participado mais ativamente, né, da comunidade, especialmente falando com mães, né, eu geralmente gosto bastante de falar com mães e, de alguma forma, falar sobre as condições de seus filhos, quando elas têm seus filhos diagnosticados com autismo e coisas do tipo. E eu comecei a me interessar bastante, né, sobre isso. Tanto é que é o meu tema de pesquisa hoje, no mestrado. Eu realmente gosto de pesquisar sobre autismo. Eu vejo que eu pesquiso mais, eu particularmente, né, William, pesquiso mais visando maneiras de se encontrar delineamento, produtos, né, e programas interessantes para aprendizagem de crianças com autismo do que para mim mesmo, né? Por mais que eu também seja uma pessoa com autismo, mas eu vejo que o meu maior interesse é mais pensando em crianças com autismo do que realmente em mim, que é o que eu estou interessado. Então, ali a minha proposta do canal, eu tento também trazer sempre sob alguma ótica científica também, né? Porque eu também me proponho a tentar minimamente interpretar a literatura científica antes de falar sobre qualquer coisa. É claro que, assim como toda pessoa, eu também tenho minhas limitações, né? Então, essa é a minha interpretação sobre a literatura e estou expondo ela ali através do meu canal. Mas eu acho que eu senti um pouco de falta, né, sobre esse tipo de conteúdo ali no YouTube. Porque muito se fala sobre autismo, mas não necessariamente você tem fontes baseadas em evidências e coisas do tipo. Então, eu vi uma lacuna para se fazer isso. E também, principalmente, porque eu estava conversando muito sobre autismo e queria, de alguma forma, estava bem estimulado, né, em fazer esse tipo de material e acabei indo para o YouTube, né? Então, essa é uma maneira também de me manifestar, de alguma maneira, de forma a contribuir com a comunidade também. E a campanha eu estou fazendo, né, agora através do Catarse, né? Então, uma plataforma de financiamento coletivo. Então, por exemplo, o Have Autism, ele está num servidor, né? Ele está na nuvem. Então, tem um banco de dados onde estão todos esses artigos, né? E eu pago isso com o meu bolso, né? Por exemplo. Então, sempre quando eu vou, de alguma forma, colocar algum produto a teste, visitar alguma escola, visitar alguma família ou algo do tipo, eu pago tudo do meu bolso, né? Então, pensando nisso e pensando que eu não me agrada a ideia de ter produtos ali anunciados no meu canal, eu abri essa campanha de financiamento coletivo ali. E se vocês puderem me ajudar, se vocês acreditam no meu trabalho de alguma forma, eu ficaria agradecido em ter contribuições nesse sentido, tanto para o Have Autism, quanto também para o trabalho que eu continuo fazendo no meu canal, né? Que também não somente a questão de falar sobre autismo, sobre perspectiva científica, mas também expõe algumas opiniões sobre acontecimentos que a gente sabe, né? A comunidade do autismo sempre está em constante discussão, agora tem a discussão do censo, por exemplo, e tudo mais, né? Eu acabei
publicando alguns questionamentos também no meu Facebook, não no canal, mas também tento participar ativamente dessas discussões, porque eu acho que é importante. Então, se vocês puderem me ajudar lá no Catarse, é bem fácil, é só ir no site do Catarse e digitar um canal sobre autismo, vocês conseguem, ou vocês podem me mandar mensagem também, eu posso mandar o link para vocês, enfim. Eu coloquei também nos comentários, acabei de colocar o vídeo em que você explica a campanha do Catarse, lá tem os links também, né? Perfeito. Eu acho o trabalho muito bom no YouTube, né? Tem vezes que acho que é o único canal, cara, que eu compartilho antes de... Porque eu tenho muito medo de compartilhar uma besteira, né? Mas eu falo assim, não. Outro dia eu vi tinha um vídeo, seu único que eu não compartilhei antes de ver, que foi orgulho autista. Aí eu falei, esse tema não tem como dar certo. Eu assisti. Aí eu falei, caramba, ele conseguiu fazer uma discussão consistente com esse tema. Puta, ele é ninja mesmo, viu? Porque tema mínimo. Eu jamais, assim, encararia esse tema, assim... dificilmente eu falaria dele, porque eu acho o tema muito difícil, muita sutileza, teria que ficar talvez uma hora para não usar nenhum termo inadequado. Mas eu devo confessar que aquele vídeo do Orgulho Autista eu tive que gravar 2 vezes ele, né? Porque o primeiro, eu gravei a primeira vez, mas eu estava muito bravo, na verdade, quando eu estava gravando pela primeira vez, aí não saiu uma mensagem tão precisa quanto eu realmente queria. Aí eu gravei novamente, aí ficou bom. Isso eu devo confessar. Eu acho que, olha, foi realmente, a Alice foi muito bem. Aí depois que eu assisti, aí eu compartilhei. Que bom. É o seguinte, tem várias perguntas pessoais. Eu fiz uma outra live já com o William. Então, tá tanto aqui no Facebook quanto tá no YouTube. Vocês podem ver lá. E aí, essa é um pouco mais curta, porque a gente está fazendo agora uma outra no grupo da pós. E também tinha um foco mais de aplicativo, por isso que eu não fiz as perguntas pessoais. Então, vocês me desculpem aí, mas tem lá, já foi uma conversa bem legal. Bem legal mesmo, que a gente fez lá na outra live, foi maior, teve 1 hora. Então, pessoal, nós estamos encerrando. Quero agradecer imensamente ao William. Não, vou passar a palavra para você ainda, calma aí. Quem está na pós, depois a gente vai para lá, né, daqui uns minutinhos. E eu quero te agradecer imensamente, William, você sempre atendendo aí ao pedido para fazer debate. E, pô, esse aplicativo aqui, você, os seus parceiros, parabéns. Aqui, mais uma prova, né? Eu tinha compartilhado, mas eu não tinha baixado ainda. E eu baixei agora e achei muito bom. E vou começar... Eu sempre, nas minhas palestras, eu sempre falo o seguinte, ó. Eu vou fazer um pedido para vocês. Eu tenho uma clínica de aba, eu posso estar mentindo, falando para você de evidência, eu posso estar mentindo, então não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Então, qual que é o meu pedido? Vamos lá, aí eu ensino aí no Google Acadêmico e pesquisar. Agora eu vou colocar o seu aplicativo, que eu acho que ele já dá um adianto, fica muito mais simples para as pessoas. Muito obrigado por esse trabalho aqui. E vou deixar você falar as últimas palavras para o povo aí. Então, eu queria também agradecer, obviamente, né, essa oportunidade de live. Eu acho que também a questão de divulgar o aplicativo, eu não ganho realmente com o aplicativo, na verdade. Com a campanha do Catarse eu posso ganhar, né, no caso. Mas com o aplicativo em si eu realmente não ganho, eu vejo isso como uma missão pessoal mesmo. Também agradecendo a Camila e ao Edilson também, que participaram do desenvolvimento desse aplicativo, mérito deles também. E... fico feliz que a comunidade tenha recebido tão bem ele, na verdade, e eu acho isso assim, que isso foi sensacional. E também queria anunciar que eu estarei em Campinas, né, para uma palestra junto com o Paulo Liberalés também, que está assistindo aqui, pela Futura Educação Inclusiva e pelo grupo Abacadabra, lá. Mas mais detalhes ainda a serem anunciados, na verdade, mas vai ser por parte da manhã, né? E qualquer dúvida, qualquer questão sobre isso, vocês também podem me mandar mensagem, que daí já tendo mais informações eu posso já encaminhar para vocês. E também já está postado no meu Facebook, né? Então é só você ir lá na timeline do meu Facebook, que já tem mais detalhes lá sobre isso. E eu vou estar falando sobre autismo, especialmente essa parte do autismo leve, né? Nessa palestra. Então... eu conheço muitas meninas da Abacadabra, gosto muito delas, a Andréia, a Roberta.
Um abraço para vocês aí. O Paulo, eu falei com o Paulo, eu tive um curso com ele recentemente, ele falou assim, eu aceitei isso aí, que eu quero conhecer o William, porque eu vejo os vídeos dele, acho o cara incrível. Então eu falei assim, William vai estar, então eu quero ir. Então o Paulo é um cara incrível também, um parceiraço aí. Gente, um abraço a todos, temos que ir lá para outro ambiente. Muito obrigado, tchau para vocês. Até semana que vem vai ter outra live aí. Paulo, só se recuperar, que vai ser a live dele, que agora nós conseguimos